Pare tudo. Se o que você vai ouvir agora for verdade, o mundo acabou de entrar na maior ruptura energética desde a invenção do motor a combustão. Uma bateria que carrega totalmente em 5 minutos, que suporta 100 mil ciclos de carga, que pode durar mais de 100 anos e que não depende dos materiais críticos controlados pela China. Isso soa como golpe, soa como ficção científica, ou como aquelas promessas que sempre aparecem e nunca chegam às ruas. Mas desta vez, algo é diferente, porque não estamos falando de um gráfico bonito para o ano de 2030. Estamos falando de um produto real, que começa a ser entregue agora, em 2026. Ou essa é a maior mentira da década, ou a gasolina acabou de morrer oficialmente. Antes de mergulharmos nessa tecnologia, verifique se você já está inscrito no canal. A guerra tecnológica é silenciosa, e aqui nós trazemos os bastidores que definem o seu futuro. Ative as notificações e prepare-se. Durante anos, o mundo aceitou uma verdade quase absoluta. Quem manda nas baterias, manda no futuro. China, Estados Unidos, Japão. BYD, CATL, Tesla, Panasonic, Toyota. A narrativa era clara. A Ásia domina. O Ocidente corre atrás. E todo o planeta depende de uma cadeia de suprimentos concentrada em poucos países. Então surge uma empresa pequena, fora do radar, no norte da Europa, na Finlândia, dizendo algo que ninguém ousava dizer. Nós já resolvemos o problema. Não em 2030, não em laboratório. Agora. A empresa se chama Donut Lab, em parceria com a Nordic Nano. E as promessas são tão agressivas que parecem irresponsáveis. 400 Wh por quilo, quase o dobro das baterias de íon de lítio atuais. Carga completa em 5 minutos, algo que destruiria completamente o principal argumento contra veículos elétricos, e 100 mil ciclos de vida. Para efeito de comparação, a maioria das baterias atuais começa a morrer depois de 2.000 ciclos. Isso não é uma melhoria incremental, é uma mudança de categoria. Por isso, a primeira reação natural é o ceticismo. O mundo já ouviu isso antes. Baterias milagrosas aparecem o tempo todo. Estado sólido, grafeno, sódio, silício. Quase todas ficam presas no laboratório. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Essa bateria não ficou no papel. Ela não ficou em um slide de apresentação. Ela está em uma moto que começa a ser entregue neste trimestre. Enquanto a Toyota e a Volkswagen ainda prometem estado sólido para o fim da década, uma startup finlandesa diz que já está produzindo em escala agora. Isso cria um choque narrativo poderoso. Não é China contra Estados Unidos, não é Tesla contra BYD, é Davi contra Golias. E para entender por que isso importa tanto, precisamos olhar para a tecnologia. A base dessa bateria não é o lítio tradicional como conhecemos. O coração do sistema é dióxido de titânio amorfo. Titânio não é raro, não é concentrado geopoliticamente, não depende de um único país para ser refinado. Mas o verdadeiro salto não está só no material, está no processo. Essas baterias são produzidas por impressão, screen printing. Em vez de linhas gigantescas, lentas e caras, a bateria é literalmente impressa em camadas, como se fosse um jornal ou um circuito eletrônico. Isso reduz custo, reduz complexidade e, principalmente, muda completamente a escala industrial. Produzir baterias deixa de ser um privilégio de poucos países e passa a ser algo replicável em qualquer lugar com infraestrutura básica. E é aqui que o jogo geopolítico começa a virar. Porque hoje a transição energética depende de materiais críticos: lítio, cobalto, níquel, terras raras. E quem controla o refino da maioria desses materiais é a China. Isso não é teoria, é dado. Qualquer país que queira eletrificar sua frota precisa passar de alguma forma pela cadeia chinesa. A Donut Lab afirma algo explosivo.
Suas baterias usam apenas materiais geopoliticamente seguros. Se isso for verdade, não é apenas uma nova bateria. É o fim da chantagem mineral global. Países deixam de disputar minas. Rotas de suprimento deixam de ser armas geopolíticas. E a transição energética se acelera brutalmente. Mas a história fica ainda mais sensível quando entramos no campo da defesa. A Donut Lab não esconde que a tecnologia tem aplicações militares. Eles usam o termo Defense Grade, drones, veículos táticos, sistemas que precisam de recarga rápida, longa vida útil e confiabilidade extrema. Eles trabalham com o grupo ESOX, ligado a aplicações de defesa. Isso muda completamente o peso do projeto. Quando uma tecnologia interessa ao setor militar, não é apenas marketing, é porque resolve problemas reais, críticos, onde falhas não são toleradas. Mas ainda falta a prova definitiva, e ela vem sobre duas rodas. A Verge Motorcycles, também da Finlândia, vai entregar no primeiro trimestre de 2026 motos equipadas com essa bateria. Não é protótipo de feira, não é conceito. São veículos que vão para as ruas. Isso cria um prazo claro, curto, inadiável. E é exatamente por isso que o ceticismo aumentou. Veículos como o Electrek levantaram dúvidas legítimas, questionam densidade real, questionam durabilidade em uso extremo, questionam se os números se mantêm fora do laboratório. E isso é saudável, porque agora não se trata mais de fé, se trata de observação. O CEO da Donut Lab, Marco Lettimaki, colocou a reputação dele em jogo. Não há mais como recuar. Em poucas semanas, usuários reais estarão rodando com essa tecnologia. Nos próximos 90 dias, o mundo vai descobrir uma de duas coisas. Ou estamos diante de uma das maiores rupturas tecnológicas do século XXI. Uma bateria que muda energia, transporte, defesa e geopolítica. Ou estamos diante da promessa mais ousada e mais arriscada dos últimos anos. E talvez seja exatamente por isso que essa história importa tanto. Porque raramente o futuro se apresenta com data marcada. Quando essas motos começarem a rodar, não haverá mais discurso, só fatos. E quando os fatos aparecem, o mundo muda rápido. Se isso funcionar, não é exagero dizer que Tesla, BYD, CATL e toda a indústria terão que repensar suas estratégias. Não porque perderam uma corrida tecnológica, mas porque o jogo inteiro mudou. Agora a pergunta final fica para você. Estamos vendo o nascimento de uma nova era? Ou apenas mais uma promessa grande demais para ser verdade? Nos próximos meses, teremos a resposta. E quando ela vier, o impacto será global. Se este vídeo abriu a sua mente, deixe o seu like e compartilhe. O canal Novo Eixo vai continuar monitorando cada passo dessa revolução. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo. Até breve.